Então, se nós estamos aqui para falar sobre cuidados com os cabelos, eu acho bem interessante a gente começar a falar sobre os tipos de cabelo, né? Nós somos uma região, né, Brasil, que tem cabelos muito variados. Temos mulheres de cabelos lisos, cabelos ondulados, cacheados, crespos. E dentro dessas divisões de tipos de cabelo, nós podemos fazer subdivisões das características que tem dentro de cada tipo de cabelo. Algumas são comuns a vários tipos e outras não. Eu trouxe duas que eu separei como as principais para a gente entender a estrutura capilar, como que funciona. Porque a partir de então é que a gente vai... eu vou conseguir solucionar melhor as dúvidas de vocês. E a primeira delas é a elasticidade do nosso cabelo. Faz aí uma experiência para mim. Pega um fiozinho só do seu cabelo e um só tem que ser. Tem que ser um só. E aí faz o que a gente chama de teste de tração, bem de leve assim, ó. Não deixa quebrar, tá? Só para você sentir que a nossa fibra, ela é elástica, é levemente elástica, não é igual um elástico convencional. Mas quando você puxar, você vai sentir que ele vai... Eu vou fazer de uma maneira exagerada com a mão para vocês entenderem, ficar mais didático. Mas, olha só, você puxou, ela foi até um certo limite, e quando você soltou, ela voltou, não é verdade? Exatamente. Isso a gente chama de elasticidade natural. Cada cabelo tem uma elasticidade natural. Ao passo que se você molhar essa fibra, se você molhar um pouquinho do seu cabelo e fizer o mesmo teste depois de molhado, o que vai acontecer? Você vai perceber que ela vai estender um pouco mais do que estendeu quando ele estava seco. Então, a água, ela é uma propriedade que aumenta a elasticidade natural do cabelo. Então, esses são dois testes que a gente costuma fazer no salão para perceber como que está a qualidade da elasticidade natural do cabelo da nossa cliente. Vocês já devem ter ouvido falar também, ou já devem até ter percebido, as loiras, que quando fazemos mecha no cabelo, o que acontece normalmente? A elasticidade, ela também fica aumentada. Se você puxar um cabelo logo após fazer mecha, principalmente se passou do ponto de equilíbrio, né, da descoloração, ela vai ter uma elasticidade aumentada e provavelmente, se tiver num nível mais danificado, ela não vai voltar para o estado normal. Isso a gente chama de elasticidade alterada. Ou às vezes acontece também da gente puxar e a fibra se romper. E aí acontece uma quebra química, que normalmente é o que muitas pessoas confundem aí quando o cabelo está caindo e falam, mas meu cabelo está caindo. Por quê? Ele quebrou ou ele simplesmente está na hora de cair mesmo? Entendeu? Então, às vezes, quando você tem mecha, tem que pensar nessa possibilidade de ser uma quebra química que ocasionou aquela queda de cabelo. Então, acredito que essa é uma característica importante para eu destacar e para vocês saberem que ela existe, para a gente avaliar a nossa fibra capilar. A segunda delas é a seguinte. Responde para mim aí, pensa cada uma de vocês, se o seu cabelo seca rápido ou devagar. Por exemplo, você lava o cabelo de manhã e você, antes de chegar na hora do almoço, você já sente que o cabelo está seco. Né? O meu caso, meu cabelo é poroso. Então ele seca rápido. É um cabelo que normalmente seca Acontece rápido. Não é uma regra, pessoal, não é. Não é? Isso aí. E o contrário também acontece. A cliente vai me falar sobre cabelo no salão e comenta, nossa, meu cabelo demora demais para secar. Eu lavo de manhã, a hora que eu vou dormir, ainda tem partes que ainda estão úmidas. Normalmente, aquele cabelo que demora mais para secar tem uma porosidade baixa. Ele não é muito poroso. É um cabelo não poroso ou não muito poroso. E o cabelo que seca rápido, normalmente, é um cabelo poroso. E o que é importante a gente entender de porosidade? É interessante a gente saber que o cabelo poroso, ele normalmente, ele é um pouco oco. Eu vou usar essa palavra para ficar fácil o entendimento. Pensa numa bucha, aquelas buchas de pia mesmo. Ela não é um pouco furadinha, ela não tem uns porinhos, que quando a gente espreme a água sai. Aquilo lá é a porosidade da bucha. Se a gente aumentar alguns buraquinhos delas, ela não vai ficar mais porosa?
então ela não vai ficar levemente mais oca, com espaços mais vazios dentro dela. Isso acontece com o nosso fio de cabelo. Lá dentro do fiozinho tem uma estrutura que chama córtex, que ele recebe, ele tem dentro dele nutrientes, né? Tem outros, tem a molécula de cor também dentro dele. E quando ele está oco, quando ele está com espaços mais vazios, ele normalmente caracteriza os cabelos porosos. Outra característica também é a cutícula, que é a parte que reveste a nossa fibra capilar. Quando a cutícula está quebradiça, faltando partes dela, e aí isso também caracteriza um cabelo poroso. Então essas duas características, a elasticidade que eu expliquei e a porosidade, é interessante a gente saber que existem as duas para poder entender algumas questões que sempre são feitas a respeito de hidratação capilar.